Então, meus amores, aqui eu já cheguei, ó. Já fiz as 5 no azul bebê, as 4 no creme e agora fiz 4 no bege, tá? Já iniciei a 5ª carreira no bege, ó, fiz bastante aqui. Quando eu estiver chegando aqui, onde a minha emenda é mais ou menos aqui, ó. Se ela estiver ficando embaixo, aí eu aqui desse lado, então aqui eu vou mudar aqui com vocês, porque tem que deixar o espaço pra gente poder fazer as nossas alças, tá? Daí, como é que vai ser, ó? A gente vai vir aqui, ó, em qualquer lugar. Só importa que vocês vejam que a emenda tá aqui pra baixo, tá? Então, aqui você vem, vai fazer 2 correntes. E nós vamos pular 2 pontos, tá? A gente vai pular 2 pontos no terceiro, ó. 1, 2, no terceiro você entra. E aqui a gente vai continuar fazendo pontos. Aí, esse espaço aqui, dessas 2 correntes, vai ser o espaço para as nossas alças, tá? Onde a gente vai colocar a nossa alça aqui. Aí, aqui, pessoal, a gente vai trabalhar até completar 20 pontos, tá? Você pode fazer mais ou menos, mas esses 20 pontos é o intervalo entre uma alça e outra, tá bom? Então, se você achar que prefere que fique maior esse espaço, você pode colocar mais pontos. No meu caso, aqui, eu tô fazendo 20, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, quando eu fiz os meus 20 pontos, aí eu venho aqui, ó, fazer 2 correntinhas. Vou repetir aqui o espaço para a próxima alça. Vou pular 2 pontinhos, no terceiro eu entro. E aí, eu vou continuar fazendo ponto baixo até completar minha carreira. Essa aqui será a nossa última carreira, a penúltima carreira, tá, gente? Da nossa bolsa aqui, da parte, ou da frente de trás, né? Que são 2 partes iguais. Então, eu vou fazer aqui até o final dessa carreira, toda de ponto baixo. Vou fazer a emenda aqui, ó. Conforme eu vim mostrando pra vocês, a gente tá fazendo. Então, vou fazer aqui a emenda e vou fazer mais a última carreira, tá? No total, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, porque a gente vai fazer mais uma ainda. Aí, a última carreira, ela é toda de ponto baixo também. A diferença é que aqui nas correntinhas, a gente vai tecer no lugar das correntinhas 2 pontos, tá? Então, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês só pra mostrar como a gente faz. E aqui, ó, chegando, fiz a emenda, ó, da carreira. E aí, tô fazendo essa aqui, que será a minha última carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 6ª carreira, tá bom? E cheguei aqui no lugar onde tem o espaço da alça, né? Então, aqui eu vou entrar embaixo, pegar o fio e fazer o primeiro ponto. Entro novamente e faço o segundo ponto. Então, teremos apenas 2 pontos, tá? Porque são 2 correntes. Então, já é o suficiente. Esse espaço aqui dá certinho com a alça que a gente vai utilizar. Se sua alça for um pouco mais grossa, quando você fez a carreira anterior, que deixou o espaço, você teria que deixar um pouquinho maior, tá bom? Acabei esquecendo de falar, mas para essa alça que eu estou usando, 2 pontos é o suficiente. Não gosto de deixar esse espaço muito grande, muito assim, porque quando a gente vai usando, ele vai abrindo mais, tá? Então, é bom que fique justinho, de acordo com a alça. Apesar do fio de malha, perdão, o fio náutico não esticar, né? Mas é bom de deixar bem menor. Se você estiver usando um fio de poliéster, que ele tem uma leve elasticidade, aí que você mesmo tem que deixar menor para poder, com o uso, ele não esgaçar muito, tá? Então, pra mim, só 2 pontinhos aqui que eu fiz, né? Essas 2 correntinhas, pra alça já é o suficiente. Somente se sua alça for muito mais grossa do que a que eu tô utilizando, aí sim você vai deixar uma correntinha a mais pra dar um espaço maior aqui. Aí, aqui, ó, eu sigo fazendo o próximo ponto, entro e faço outro ponto. E aí, eu sigo fazendo ponto sobre ponto, até chegar no outro lugar aqui, ó, que é do outro lado da alça, tá? E repito 2 pontos aqui no lugar das correntinhas e fecho toda a minha carreira, tá? Então, aqui pra mim vai ser o tamanho ideal pra essa bolsa. Depois que eu finalizar aqui, eu venho pra gente fazer a emenda aqui no final embaixo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês e medindo certinho o tamanho que ficou. Caso você queira fazer maior, tá? Com um diâmetro maior, você vai fazer mais carreiras. Pode fazer 1 ou 2 a mais, caso você queira uma bolsa maior. Chegando ao final, eu vou cortar aqui meu fio, ó. Deixa mais ou menos esse tanto aqui, é o suficiente, tá?
uns 4 ou 5 dedos, só pra gente poder fazer o remate lá atrás. Aqui a gente tira esse excesso, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, juntei mais um pouquinho pra entender melhor. Então, a gente vai pular esse primeiro ponto, nós vamos entrar atrás do segundo, pegar esse fio e passar lá pra trás. Se você souber outra forma de fazer, você faz também, tá? É a forma como eu faço, mostrando pra vocês. Então, fica dessa forma. Agora, você vem no último ponto atrás dele, ó, pega o fio e passa aqui pra trás, tá? A gente tá simulando o fechamento do ponto da parte de cima, né, de todos os pontos, ó, pra ficar 100% parecido, tá? Aí, aqui pelo lado de dentro, a gente vai pegar e passar por alguns pontos aleatórios pra ir arrematando, tá? Se você tiver aí no momento uma agulha de espessura mais fina, aqui eu não peguei nenhuma, se você tiver, aproveita porque fica mais fácil para passar aqui para fazer o arremate, tá? Então, é só passar por alguns pontos aleatórios. E aí, depois a gente pega o isqueiro. Tá difícil. Pega o isqueiro e vai fazer a queima, né? Que é a colagem e selamento aqui da pontinha final, pra não ter perigo dela escorregar. Gente, a gente sabe que fio náutico, ele é escorregadio. Então, opa, todo cuidado. Que tá difícil, gente. Vida real. Todo cuidado aqui é pouco, então tem que ter cuidado mesmo, selar direitinho, pra não ter perigo de desmanchar, tá bom? Então, todo esse cuidado é essencial. Vou fazer só mais um pouco aqui. Até aqui. Ó, feito isso, tá vendo que eu passei pra cá? Aí, o que é que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar o isqueiro, vou pegar a parte azul da chama, que é a parte de baixo, e vou colocar aqui na pontinha, ó, pra ir esquentando, e aí eu selar, tá? Pronto. Aí, eu vou fazer isso também com o finalzinho desse aqui, que eu não fiz ainda, esses outros que tá faltando. Então, a gente fez isso, vamos fazer 2 vezes, tá? Porque é o lado da frente e o lado de trás. E agora, eu vou medir aqui pra vocês terem uma ideia do tamanho que ficou, tá? Pode ser que mude pra você no seu ponto, então, pra mim, aqui ficou, ó, com 34, aproximadamente 34 centímetros, tá? De diâmetro. Aqui o espaço, ó, entre um buraquinho da alça e o outro, vou medir também pra vocês terem uma noção, tá? Ó, aproximadamente 17 centímetros. E aqui, sobre o tamanho, como eu falei pra vocês, eu tô com 34 centímetros, você quer fazer com 40, então você vai ter que, antes, né, no início, já ter uma noção de aumentar, por exemplo, uma carreira mais no azul, uma mais aqui, pra não ficar só no bege. A não ser que seja seu objetivo, que seja bastante na cor bege, tá? Pra ser um aumento gradativo, você vai aumentar uma a mais aqui, né? Em cada uma delas, e aí você vai ter no final das carreiras, uma bolsa um pouco maior, tá? Com um diâmetro maior do que o que eu tenho aqui. Então, é isso, agora a gente vai passar para as partes da lateral. Primeiro, você vai fazer as 2 vezes a parte da frente e de trás, que é essa parte que eu ensinei para vocês. E aí, a gente vai fazer, depois disso, a lateral. Bem, pessoal, eu estou aqui já com as 2 peças prontas, tá? Hoje estão aqui. Inclusive, eu esqueci de conversar com vocês sobre a questão da continuidade, perdão, dos aumentos nessas 2 últimas carreiras aqui, ó. Que é a carreira onde a gente deixou o espaço e a carreira que a gente preencheu esse espaço com 2 pontos aqui na argolinha, né? Nas correntinhas para dar o espaço da alça. Então, nessas 2 últimas carreiras, ainda eu continuei, ó, fazendo os aumentos. Deixa eu ver se eu encontro aqui um, ó, tá? Continuei fazendo os aumentos gradativos e intercalando, ó. Nessa aqui o aumento ficou aqui, nessa anterior o aumento já veio mais pra cá, pra ficar meio que entre um e outro, não ficar sempre em cima do mesmo aumento, tá? Então, só justificando, eu segui continuando, ó, os aumentos conforme eu vinha fazendo. A diferença é que eu ensinei pra vocês só o que eu ia fazer aqui, né, ó. Eu deixei 2 espacinhos, primeiro deixei a parte de baixo pra ser a emenda aqui embaixo, tá? Trabalhei até chegar onde é que a emenda ficasse embaixo e eu começasse a alça e ela ficasse na direção de baixo as emendas, tá? Que é isso que eu tenho atenção aqui. E aqui eu deixei as 2 correntes, fiz 2 correntes, deixei os 2 pontos sem fazer, né?
mas seguir fazendo dali em diante, ponto, ponto, ponto. Quando chegou a vez do aumento, que eu vinha fazendo aqui aumento, ó, normal, ó, um aumento aqui, tá? Então, eu segui fazendo os pontos, contei esses dois como se fossem 2 pontos, as duas correntes. Segui fazendo, quando chegou a hora de fazer aumento, eu fiz sim, tá, ó. E aí, segui fazendo, quando chegou a hora de fazer aumento, cadê? Também continuei fazendo, tá? Tirei esse marcador aqui. Ah, não, vou deixar que depois eu vou explicar uma coisa sobre ele pra vocês. Então, assim, eu segui fazendo normal, aumento, e na última carreira a mesma coisa, tá bom? No lugar de aumento, eu fiz aumento. A diferença aqui, eu ensinei pra vocês como fazer o espacinho das alças, tá? Então, tô aqui com as duas peças prontas, a parte da frente e a parte de trás. Agora, a gente vai fazer a lateral. Bem, antes da gente iniciar a lateral, eu imprimir aqui uma folha para mim tentar explicar melhor para vocês como vocês podem fazer, como eu vou estar fazendo, e se vocês entenderem aqui direitinho, vocês podem também alterar aí, adaptar para fazer uma bolsa maior ou menor, tá bom? Então, tentei aqui trazer, né, escrito aqui no papel para facilitar aqui o entendimento, espero que ajude, tá? Então, aqui, pessoal, é a base redonda, que é essa aqui que a gente acabou de fazer. Então, nós vamos fazer duas delas, que é a parte da frente e a de trás. No total aqui, ó, a gente tem, do início até o fim, nós temos aqui 20 carreiras, ó. Estão aqui as 20 carreiras, tá? Esses números aqui, ó, vou colocar mais perto, 06, PB, 12, tá vendo, ó, 18, 24, é a quantidade de pontos que finaliza. Quando você finaliza a carreira, soma, vai contar os pontos, dá essa quantidade em cada carreira, tá bom? Então, se você tiver na 7ª carreira, você tem que finalizar a carreira com 42 pontos. Se você estiver fazendo os aumentos gradativos conforme eu ensinei, vai dar certinho 42 pontos. E aí, até o finalzinho, com 20 carreiras, nós vamos ter 120 pontos. Dani, eu preciso contar cada carreira? Não, não é isso, tá, pessoal? Eu tô contando aqui pra vocês quantos a gente vai ter em cada carreira só por via de confirmação. Mas o que a gente precisa saber é que na 20ª carreira nós temos que ter 120 pontos, tá? Para que dê certo aqui a minha divisão. Mas também, se você tiver outra quantidade, você fez, sei lá, 24 carreiras, aumentou para ficar mais com um diâmetro maior, então você vai ter mais pontos do que eu. Mas aí você vai dividir também conforme você vai entender aqui, tá? Vai diferenciar a quantidade de pontos, caso você tenha feito alguma alteração, ou para mais ou para menos, né, na quantidade de carreiras. Mas o processo que eu vou fazer aqui é o mesmo, tá? Que você pode estar entendendo e fazer aí na sua. Então, aqui, ó, da primeira à 5ª carreira foi no azul marinho. Da 6ª, né, até a 10ª, eu fiz no azul bebê. Aí, aqui, 4 carreiras no creme, né, que é da 11ª à 14ª. E na 15ª até a 20ª, foi essas aqui, eu fiz no bege, tá bom? Então, é isso que tá explicado aqui, é isso mesmo. Agora sim, eu desenhei dois círculos aqui pra me explicar pra vocês uma coisa. Vou até tirar aqui. Então, aqui, pessoal, nós vamos supor que aqui eu estou fazendo o círculo, eu estou aqui na 19ª carreira, tá? É na 19ª carreira que a gente faz, deixa o espaçozinho pra gente tá fazendo as alças. Então, aqui é a 19ª carreira, tá bom? Então, quando eu estiver na 19ª carreira, foi o que eu fiz com vocês, lembra? A emenda ficou aqui pra baixo, quando eu cheguei aqui, mais ou menos, eu pulei 2 correntinhas. E aqui eu não trabalhei elas, né? Eu só fiz, pulei 2 pontos e fiz 2 correntinhas. Aí, aqui eu fiz 20 pontos de base, tá? E, na verdade, ficou 21 porque teve um aumento bem aqui. Mas os pontos de base que eu deixei entre uma e outra alça são 20 pontos. E aqui eu fiz 2 correntinhas, pulei os 2 pontos e continuei o trabalho fazendo gradativo, conforme eu mostrei pra vocês, tá? Então, o processo da 19ª carreira tá aqui explicadinho. Então, aqui, ó, daqui até aqui, a gente tem 20 pontos, tá? De base, não é que foi feito 20 pontos na 19ª. Na verdade, como tem um aumento no meio dela, que a gente sempre faz os aumentos, né? E sempre bate um aumento aqui, então, vai ter 21 pontos, tá? Mas os pontos de base da carreira que a gente se baseou, que é a 18ª, para fazer por cima dela a 19ª, só são 20 pontos de separação. E aqui já é a 20ª carreira. Vamos supor que aqui nós estamos na última carreira da nossa base aqui,
redonda, tá? Nessa 20ª carreira, nós vamos ter um total de 120 pontos, tá? 120 pontos. Esses 120 pontos, nós vamos dividir da seguinte forma, porque a gente precisa fazer a nossa lateral. Digamos, as alças estão aqui, né? O lugar das alças. E aí, a gente tem que fazer uma lateral aqui, ó, no crochê, para poder unir a lateral com a frente e a lateral com a parte de trás. Então, essa lateral vai ser uma peça retangular que a gente vai ver mais à frente, tá? Mas só vou explicar para vocês como eu cheguei a essa quantidade de pontos para me saber que tamanho eu faço a lateral. Então, eu me baseei assim, ó, mais ou menos aqui e aqui, tá? Fiz uma questão assim meio aproximada. Então, um espaço médio da alça para baixo, então essa parte aqui, ó, reta. Então, daqui para cá eu contei a quantidade de pontos que dava. Então, para mim, ficou 80 pontos, vou colocar aqui embaixo, tá? 80 pontos baixos que tenho dessa marcação até aqui, tá? 80 pontos baixos. E daqui pra cá, eu tentei deixar igual essa quantidade de pontos que tem daqui pra alça e daqui pra outra alça, tá bom? Então, o que eu fiz? Coloquei aqui, somei, né? Deu 7 pontos, tá? 7 pontos baixos. E aqui a mesma coisa, 7 pontos baixos de separação entre o final da alça aqui e o início da lateral. E a mesma coisa do outro lado, final da alça e o início da lateral, certo? Só para deixar bem claro como é que faz essa divisão de pontos. Se você tiver feito mais carreiras, como eu sempre falo, ou menos carreiras, você faz essa adaptação. Você segue aqui um parâmetro reto assim, ó. Deixa a quantidade de pontos aqui sempre igual daqui pra cá, ó. Daqui pra alça e daqui pra outra alça. E aqui você conta quantos pontos tem. No seu caso pode dar mais, pode dar menos, dependendo da quantidade de carreiras que você estiver fazendo, tá bom? Então, o importante é saber que número deu aqui. Então, nós temos aqui, no meu caso, 80 pontos, certo? Então, dos 80 pontos que a gente tem, nós vamos precisar fazer agora a lateral. A gente vai iniciar com um cordão de correntinhas e vamos fazer uma carreira de pontos baixos, onde a gente vai ter 10 correntes, tá? Iniciais, mais uma para subir, ou seja, no total nós vamos fazer 11. Então, agora eu vou ensinar para vocês como fazer essa lateral. Aí, antes disso, eu vou só fazer aqui com que vocês tirem a foto, tá? Se vocês quiserem tirar um print aqui dessa folha, eu acho que vai ser legal, você guarda aí no celular para quando tiver dúvida. Se você achar que for necessário, você tira o print agora, tá? E da parte de baixo, não dá pra mim colocar a folha toda, mas vou aumentar aqui um pouquinho. Da parte de baixo, você consegue tirar o print também. Então, aqui, pessoal, esses 80 aqui, que é o número que eu encontrei, é o que eu preciso saber, tá? Pra mim poder fazer a minha lateral, eu preciso saber quantos pontos eu terei aqui, né? Pra me definir a quantidade de carreiras para essa lateral da nossa bolsa. Pega aí o fio novamente. A lateral a gente vai fazer uma peça retangular, tá? Então, nós vamos fazer um cordão de correntinhas aqui. Pronto. Aí, aqui a gente vai tecer, ó, um total de 10 mais uma para subir, ou seja, 11 correntinhas iniciais. Faz aí levemente folgadinhas, tá? Para você não ter dificuldade na hora de voltar aqui nas correntinhas para tecer os pontos. Deixa eu ver quantas já fiz. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Isso, 10 mais uma. Sempre eu gosto de falar assim, porque essa uma é somente para dar altura, tá? Mas a gente precisa de 10 correntinhas aqui na base. Então, aqui o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pular essa última corrente, não falo da laçada da agulha, tá? É essa última corrente aqui que nós vamos estar pulando e vamos entrar aqui na segunda, ó. Pula a primeira, entra na segunda, de trás pra frente. E aqui, ó, atrás da correntinha você entra, tá? E aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Certo? Então, nós fizemos um ponto baixo. Na próxima correntinha, tá aqui a parte da frente dela, a parte de trás tem essa laçadinha aqui, ó. É aqui que a gente entra. Então, você entra aqui e faz outro ponto baixo. E assim a gente segue fazendo, ó, atrás de cada uma das correntinhas, nós vamos estar fazendo um ponto baixo, tá? No total dessa carreira, a gente vai ter 10 pontos baixos.
É o que a gente precisa. Caso você queira fazer mais larga essa lateral, você pode aumentar também, tá? Ao invés de 10, pode colocar 12, pode colocar até menos, se quiser uma lateral mais fininha. Então, fica a seu critério, tá? Então, aqui nós temos 10, ó. 2, 4, 6, 8, 10 pontos baixos aqui nessa primeira carreira. Aí, aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos subir uma correntinha para dar altura, vamos virar o trabalho para a esquerda, e aqui a gente segue fazendo ponto, ó. Para cada um dos pontos de base, nós vamos tecer um ponto agora. Então, nós teremos aqui mais 10 pontos, tá? Até a gente finalizar a nossa carreira. Bom, e aqui chegando ao final, faço o último ponto da carreira, vai ficar assim. Aí, a gente faz uma corrente para dar altura e repete, ó, vira a peça e aqui volta fazendo ponto, tá? Então, nós vamos seguir fazendo dessa forma, ponto sobre ponto, carreira a carreira, até essa peça crescer bastante. Nós precisamos fazer 80 carreiras, tá? Então, eu vou completar minhas 80 carreiras aqui. Quando tiver prontinha, eu retorno com vocês. Eu já estou com minhas 80 carreiras finalizadas, ó, já contei, recontei, tá tudo certinho, conferi, tá? Então, vai ficar assim, uma peça bem comprida. Agora, o que a gente vai fazer é trabalhar pontos ao redor de 3 lados aqui da peça, tá? Então, nós vamos começar aqui, vamos trabalhar pontos baixos aqui, ó, todinha, até aqui, faz aqui a parte de baixo e essa outra lateral aqui, até finalizarmos aqui, tá? Não vamos precisar chegar a fazer essa parte de cima, não, só até aqui. Então, por 3 lados da peça, a gente vai tecer pontos baixos ao redor para fazer um acabamento mais bonito. Dani, como é que vai ser? Então, aqui, ó, já fiz até uma correntinha para dar altura, terminei o último ponto e fiz aqui uma correntinha. Então, aqui, ó, para cada uma dessas carreiras que a gente fez aqui, nós vamos tecer um ponto na lateral, tá? Então, eu tenho uma forma que eu faço aqui que ajuda a gente a saber onde é o lugar certinho de entrar. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra ficar mais fácil. Então, vira a peça assim, pra facilitar. Então, ó, aqui tem a carreira que tá de frente, essa aqui tá de costas, essa de frente, essa de costas. Você tem que aprender a entender os pontos, só vendo assim, tá? Isso facilita muito. Então, pra cada uma das carreiras, você vai tecer um ponto aqui na lateral. Aí, aqui, ó, vocês podem perceber que tem uma parte altinha, tem a baixa, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Então, em cada um deles, você tece um ponto que também vai dar super certo, tá? Vai bater certinho com a quantidade de carreiras. Como a gente tem 80 carreiras no total dessa peça aqui, retangular, então, nós precisamos de 80 pontos aqui nessa lateral, tá? Então, aqui, ó, você vai entrar aqui nessa primeira e fazer o ponto, certo? Aí, aqui, ó, você entra, que é na parte alta, ó, entra e faz outro ponto. Puxar aqui. Aí, na parte, ó, essa a gente quer mais alta, essa aqui é mais baixa. Então, na parte baixa, um ponto. Quando eu chego na parte baixa, eu não pego aqui embaixo, ó. Vem aqui, não. Tá vendo que tem um buraquinho? Então, eu não pego aqui, porque ele vai aumentar se eu continuar fazendo ponto aqui. Vai puxar mais, ele vai ficar bem grandinho o buraco e o resultado não fica tão bonito. Então, o que que eu faço? Eu pego aqui, ó, aqui, uma perninha de cima e outra perninha de cima aqui, tá? E embaixo fica, ó, uma perninha que ajuda a fechar o buraquinho, tá? Então, eu gosto de fazer assim, nesse ponto que é embaixo. Faço ponto. Agora, na parte alta, eu entro normalmente aqui, tá, ó? E faço ponto. Na parte baixa, faço a mesma coisa, ó. Eu entro aqui pegando essa perninha de cima e essa aqui. Isso aqui já fica meio automático aqui pra mim. Sempre gosto de fazer assim. Então, na parte baixa, agora na parte alta. Na parte alta não tem problema entrar aqui não, porque ele é bem seguro, essa parte aqui não fica com buracos. Então, vai fazendo isso, ó. Na parte baixa. Faz o ponto. E na parte alta, que é aqui, faça outro ponto. Vamos seguir fazendo até a gente chegar aqui nesse cantinho, ó. Aí, aqui eu venho explicar melhor pra vocês. Então, pessoal, já vim trabalhando essas carreiras, esse lado aqui, né, todo de ponto baixo. Falei pra vocês que voltava com vocês aqui nesse cantinho, né, a gente vai fazer tipo uma esquina aqui. Então,
eu já fiz o último ponto desse lado, agora eu vou fazer um ponto referente ao canto, então, eu faço no mesmo lugar aqui, ó, no cantinho, mais um pontinho. E agora, eu vou fazer um ponto pra este lado, que é o primeiro desse lado aqui, tá? Eu posso até pegar aqui em cima, ó, e vir e fazer o ponto. Aí, eu sigo fazendo aqui ponto sobre ponto. Se aquelas correntinhas iniciais que você fez, né, que a gente fez, não tiver sido feita com muita coxadinha, que é essas correntinhas aqui, ó, você não vai ter dificuldade de entrar aqui e pegar pra fazer o ponto, tá? Mas se você tiver feito a coxadinha, vai ficar mais apertado. Mas ainda assim dá pra fazer. Aí, aqui a gente pega as duas perninhas do fio normal, ó, pra fazer o ponto, tá? Então, aqui a gente vai ter 10 pontos, né? Vou terminar aqui logo com vocês. Falta só mais um. Pronto, fiz aqui os 10 pontos. Opa. Fica assim. Aí, terminando aqui o 10º ponto, você vai fazer mais um ponto no mesmo lugar, que é referente ao cantinho. Nunca esquece que é bom ter um ponto no cantinho, pra não ficar assim, ó, tá? Pra ele ficar bem assentado. E agora, você vai fazer já o primeiro ponto já desse lado, ó. E aqui a gente trabalha arrematando essa perninha inicial aqui, tá? Então, eu entro aqui e faço o ponto. Ó, pra cada carreira, um ponto. Então, aqui é outra carreira, outro ponto. Aqui segue o mesmo processo, deixa eu puxar aqui, tá enganchando. Olha, aqui segue o mesmo processo que eu ensinei pra vocês, no alto, no baixo, no alto, no baixo, tá? Então, ó, no alto, no baixo, que é o próximo, eu pego as duas perninhas, uma aqui, deixa eu tirar aqui da frente. Ó, uma aqui e outra aqui, tá? E faço ponto. Agora, no alto é aqui, ó. Eu entro e faço ponto. E assim eu sigo fazer até a gente chegar lá no finalzinho. Essa perninha que eu já trabalhei, né? Dá pra puxar e trabalhar mais um pouquinho aqui ela. E aí, a gente para de trabalhar e depois queima a pontinha e cola lá dentro, tá? Do lado de dentro. Então, você que fazendo já retorna com essa peça aqui prontinha. Então, pessoal, aqui eu consegui já terminar, ó. Comecei aqui desse lado, fiz todos os pontos, ó. Toda a peça. E aí, segui ponto sobre ponto, referente a cada uma das carreiras, até chegar ao final, tá bom? Então, feito isso, agora a gente vai reservar. Nós vamos primeiro tirar a medida desse tecido aqui, ó. Nós vamos tirar a medida dele no tecido, na verdade, desse crochê no tecido. Você vai botar em cima do tecido, estica aí o tecido do forro e vai colocar ele assim por cima. E aí, você vai riscar com a caneta, pega a caneta, risca ao redor dele todo e corta. Então, a gente vai ter uma tira de tecido referente a essa medida aqui da lateral. Porque antes da gente costurar a lateral com a bolsa, eu acho muito importante a gente tirar primeiro o tamanho do tecido, né? O formato, a medida do tecido, para que fique mais fácil, tá bom? Então, você vai colocar esse crochê em cima da bancada, por cima do tecido, do lado avesso você risca. Finalizando, né, a gente vai riscar também a parte da frente e a de trás no tecido, para poder a gente tirar a medida do forro. Então, pessoal, conforme eu expliquei pra vocês, ó, eu risquei do lado avesso, coloquei por cima, né, do tecido, a parte da lateral todinha, risquei e cortei, tá? Então, você corta e reserva. Mesma coisa eu fiz com as partes da frente e de trás, né? Então, essa parte arredondada, eu coloquei por cima do tecido, risquei e também cortei 2 vezes, ó, porque é a mesma medida, tá? Então, 1, 2. E aí, cortei e reservo, porque agora eu vou costurar a bolsa. Eu precisei cortar o forro para poder ter a medida antes de costurar as partes da bolsa, antes de emendar, para facilitar a minha vida, né? Depois de cortar os tecidos, aí sim, agora eu vou costurar a parte da lateral com a parte da frente, depois a lateral com a parte de trás. Agora, a gente vai aqui, ó,
tirar aproximadamente 3 metros de fio, tá? É uma média que eu tô fazendo aqui pra vocês, espero que sobre, né, que não falte, eu acho que não vai faltar, por isso eu tirei 3 metros, tá? E aí, agora a gente vai puxar aqui a laçadinha, puxa aí todinha, vamos colocar o fio aqui numa agulha de tapeçaria. Se você não tiver agulha de tapeçaria ou não gostar de usar, pode costurar com a própria agulha do crochê, tá? Eu vou mostrar pra vocês como 90% das vezes eu faço, né? Às vezes eu nem procuro agulha de tapeçaria. Já vou costurando mesmo com o próprio crochê. Então, aqui tá a peça. Deixa eu pegar aqui, aqui tem um marcador logo. Esse aqui eu já marquei, ó. Tem aqui o marcadorzinho. Então, como eu mostrei pra vocês na nossa folhinha, então aqui, ó, a gente vai ter 7 pontos da alça até aqui, ó, 7 pontos, pra daqui pra cá ficar a costura. E do outro lado a mesma coisa, tá, ó, a alça tá aqui, e aí botei 7 pontos e coloquei o marcador, tá? Então, é aqui que a gente vai começar a nossa costura. Se você não gostar de usar essa coisinha pequena aqui, eu não sou muito fã, gente, mas eu vou mostrar pra vocês como costurar com a agulha de tapeçaria. Vamos tentar colocar aqui o fio. Bem, consegui, com muita luta. Então, aqui é só você colocar na agulha, dar uma puxadinha aqui. Essa aqui realmente é um pouco mais fina, menor. Tem umas que são maiores do que esse aqui, tá? Deu um nozinho aqui, pronto. Então, aqui é só posicionar direitinho e aqui a gente vai iniciar a nossa costura, tá? Então, assim, eu vou organizar. Vai ficar dessa forma aqui, onde a gente vai colocar aqui o direito, tá? Ó, perdão, assim. Nós vamos colocar o avesso, com avesso e direito pra fora, né? Então, aqui, cadê o marcador? Está aqui, ó. Nós vamos costurar dessa forma, tá? Então, essa parte maior que vai ser costurada até chegar aqui no outro marcador. Então, deixa eu dobrar aqui pra não ficar muito na frente. Então, aqui o processo é o seguinte, você vai, ó, aqui tá a alça, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no marcador é o lugar que a gente tem que começar, tá? Então, o que eu vou fazer? Que é bem simples. É só tirar o marcador. Aí, eu venho um ponto antes do marcador, pra trazer a agulha pra cá. Trazer a agulha não, gente, trazer o fio pra cá, que eu preciso que o fio esteja desse lado de cá, tá? Então, você vem, puxa, tem um ponto antes. Certo? Agora, o que nós vamos fazer, ó. Esse aqui é o ponto que é o início mesmo da nossa costura. Então, você vai pegar uma perninha, que é a perninha aqui de dentro, tá? Daqui, e a perninha de dentro aqui, aqui da peça menor, tá? Da lateral. E passar o fio. É uma costura normal, simples mesmo, não tem dificuldade. Então, aí você faz a mesma coisa, você pega aqui, ó, uma perninha aqui e uma perninha aqui, tá? As duas de dentro. Eu não gosto muito de costurar com agulha de tapeçaria, porque tem o risco dela, mesmo ela não tendo muita ponta, mas ó, ela fura o fio, tá? Então, eu acho bem chato. Demoro muito mais com a agulha de tapeçaria do que com a agulha de crochê. Nessa parte, às vezes, engancha, né? De você ter que entrar com muito cuidado aqui, ó, pra não furar o fio, senão vai enganchar mesmo. Tem que ser embaixo do fio, que a agulha precisa passar. Então, aqui a gente vai costurando e ajustando pra não ficar folgado, tá? E aí, eu vou fazendo sempre assim, ó, pegando uma perninha daqui desse lado e uma perninha do lado de lá. Até finalizar a minha costura completa. Dani, se tu for fazer com... Eu não tenho agulha de tapeçaria, fazer com crochê. Como é que funciona essa costura? Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, ó, o processo é o mesmo, só que a gente vai trocar de agulha. Vou pegar aqui a agulha de crochê, tirar essa aqui. Mostrar pra vocês, deixa eu ver qual é a perninha aqui, menor. Aqui. Então, deixa eu tirar aqui. Pronto.
Aí aqui, ó, com a agulha de crochê, eu vou fazer o seguinte, ó. Entra aqui e aqui, pega nas duas perninhas, pego o fio e passo pra cá. Então, é só seguir esse processo, ó. Bem, pessoal, já consegui costurar tudo certinho, ó. E aqui falta só o ponto que é aquele ponto que fica no cantinho, tá? A gente vai colocar, prender no próximo ponto aqui. Lembra que a gente começou um pontinho antes aqui desse outro lado, ó, pra prender, né? Então, aqui a gente vai finalizar um pontinho também, pegando desse 7 aqui, pra poder prender esse do cantinho, senão vai ficar soltinho, tá? Aqui eu já pego as duas perninhas, normal. E aqui, vou pegar só uma desse lado, mas do outro lado eu vou pegar as duas, que é pra ele vir mais fechadinho. Se você quiser fechar mais uma vez passando, eu vou fazer isso. Passando no mesmo lugar, só pra prender melhor, sabe? Deixar mais reforçado, na verdade. Certo? Aí aqui, ó, você vem aqui por dentro. Vou mostrar aqui pra vocês, fica melhor. Então, o fio tá aqui, aí você vai vir trazendo ele, onde é que ele está? Aqui. Você pode trazer por qualquer ponto aqui mais próximo, aqui pra trás, e arrematar, queimar a pontinha e colar. E aqui vai ficar assim, ó. Ele é pra ficar assim. Então, a princípio, vai ficar assim, meio tortinha, você fala, nossa, não deu certo. Mas deu, tá, gente? Porque é assim mesmo. Então, ele é pra ficar assim, ó. Tem que ajeitar, né, gente? Fio de malha, fio náutico, todos eles tem que ajeitar com carinho pra ir se ajeitando, né, se organizando. Tá bem grandinha a nossa bolsa já, né? Então, aqui, ó, assim ela vai ficando. Aí, aqui do outro lado, a gente vai costurar também o outro lado, ó. Você organiza aí pra ficar nos lugares certos, ó, o lugarzinho da alça com o lugar da alça. Aqui a mesma coisa. E aqui a gente vai costurar, ó. Conta aí os pontinhos, como eu ensinei pra vocês, e costura aqui tudo da forma como eu costurei o primeiro lado, vocês vão costurar o segundo lado também. E aí, a nossa bolsa vai estar quase prontinha, eu vou trazer o forro só pra gente costurar o forro, e aí sim vai finalizar. Então, pessoal, eu tô aqui com o forro da bolsa pronto, ó, vocês estão vendo que eu fiz uma mudança aqui. Eu fiz conforme eu expliquei pra vocês, né, eu cortei o tecido de acordo com a medida da bolsa, porém, não consegui, tentei de todas as formas, eu não consegui, pra ser bem sincera com vocês, deixar com que ele ficasse retinho com a bolsa. Essa parte arredondada, pra mim, é muito difícil de fazer. Então, eu nunca gostei de fazer a borda dela arredondada. E, como eu falei pra vocês, eu sou iniciante ainda na costura, né? Então, eu vou tentando aqui, se não der de uma forma, eu tento de outra. Então, o que que eu fiz? Eu cortei, né, e fiz a borda um pouco acima do bolsinho, tá? Não tá 100% retinho, mas eu acredito que vai ficar bacana lá na bolsa. E aí, do outro lado, eu fiz a mesma coisa, ó, um pouco acima. Então, aqui é só a gente posicionar na bolsa, já conferi aqui na bolsa se tá ok. Então, pra mim, deu certo, vai dar certo assim, tá? Não vai ficar como eu tinha planejado, né? Bem lá em cima, seguindo aqui a borda da bolsa, mas vai ficar assim, ó. E pra mim, eu acredito que vai ficar bacana. Então, tanto do lado como do outro vai ficar assim. Agora, a gente vai colocar os alfinetes, tá? E o bacana aqui também, assim, gente, se eu fosse mais acima, eu tinha que ser abaixo aqui, ó, tinha que ficar abaixo da entrada da alça. Se eu colocasse, por exemplo, muito em cima, já tinha prejudicado na hora de eu colocar a alça, tá? Então, teria que ser nessa medida aqui, ó, que eu acabei não falando pra vocês. Então, eu adaptei, né, pra ficar mais fácil pra mim, e tô gostando aqui que vai ficar assim, ó. Tô gostando muito dessa forma também, tá? Acredito que todas as outras que eu precisar fazer ou por encomenda, eu farei o forro dessa forma também,
tá? Inclusive porque não ficou nenhuma emenda à mostra aqui, e por isso é importante vocês fazerem sempre a emenda queimando com a parte azul da chama para que não fique preta, tá? E fique mais assim, natural possível, caso ainda apareça alguma emenda fora do forro. Então, aqui eu vou colocar os alfinetes e começar a costura. Então, aqui, pessoal, essa costura eu já ensinei em diversos vídeos aqui do canal. Então, pra quem já me conhece, já vê meus vídeos aí, com certeza já deve ter aprendido. É uma costura bem simples, então é só você colocar os alfinetes pra prender, né, e ficar no lugar exato, pra não ter risco de estar saindo enquanto você tá fazendo a costura e ficar torto. Então, prende direitinho. Aí, eu coloco aqui, eu uso o fio de costura, é agulha normal, né, e o fio o mais próximo à cor da bolsa, tá? Então, eu gosto de colocar 4 perninhas de fio, né? 2 de um lado, 2 do outro, pra reforçar um pouquinho mais e ficar mais forte a costura. Mas também você pode usar o fio que você desejar, ou aquele fio invisível a seu critério, tá? Então, já dei o nozinho aqui na ponta, vou colocar os alfinetes e já vou iniciar a costura com vocês. Vou dar apenas uma pincelada, porque, como eu já falei, já ensinei em vários vídeos, tá bom? Aqui, depois de preso, vou colocar só de um lado aqui pra mostrar pra vocês o que é que precisa fazer. Você pode dobrar assim pra facilitar. Caso você tenha feito, né, até aqui, não tem problema, tá? Você segue o mesmo padrão de costura. Então, vamos lá. Pode iniciar em qualquer lugar, eu vou iniciar aqui já próximo à borda. Então, você vai prender o fio um pouco antes, ó, o nozinho, né, da ponta. Prende um pouco mais embaixo. Aí, sim, agora a gente vai iniciar a nossa costura, ó. Você vai colocar aqui, ó, na parte de cima. Você vai entrar, ó, caminhar um pouquinho. E já vai sair onde tem que sair aqui a costura, tá? Ó, a agulha. Coloquei bem pouquinho o fio, só pra mostrar aqui pra vocês mesmo. Então, pessoal, aqui a gente segue, ó, onde está a linha, você entra no forro, tá? Na parte de cima aqui do forro, caminha aqui um pouquinho, assim, mais ou menos, tá? E onde você vai sair aqui no tecido, você entra retinho na bolsa. E caminha um pouco pra frente, ó, de forma reta, tá? Não caminha subindo nem descendo, pra não ficar torta a bolsa, o forro. Aqui puxa e ajusta. Então, onde está a linha, ó, você coloca assim e você sabe mais ou menos onde tem que entrar no tecido, tá? Então, você vem aqui, ó, no tecido, caminha um pouco aqui por cima e já sai caminhando aqui na bolsa, um pouco aqui pra frente, ó. E é só puxar o fio. Então, a gente já costurou daqui, ó, até aqui, fica uma costura invisível, bem bonita. Então, o cuidado aqui vai ser de você deixar a costura reta, tá? Pra não ficar torta, não ficar assim, ó. Tá? Tem que ficar o mais reto possível. Então, o cuidado vai ser mais esse. Por isso, eu dobrei assim, ó, pra tentar deixar o mais retinho possível. E você vai costurando e vai vendo se tá costurando certinho. Então, o cuidado vai ser esse, sempre que você tiver com a linha na bolsa, você vai entrar no forro, retinho onde ela está aqui, ó. Caminhar aqui por dentro um pouquinho, na parte de dentro do forro, tá? Não lá por fora, não. Aqui, ó. Caminhar e sair na bolsa, passando um pouco pra frente. Então, o processo é esse, ó. Tá bom? Então, agora eu vou medir com vocês a medida final da bolsa, tá? Pra vocês verem, porque a gente colocou essa lateral aqui, né? Temos que ter uma ideia de quanto foi a medida final, mas eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês também. Não se preocupem com isso, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. Como o espaço aqui é pouco, ó, vou mostrar pra vocês que ficou aproximadamente 43 centímetros, tá? De largura. Agora, de altura, talvez fique um pouco menos. Deixa eu medir aqui pra confirmar. Ó, 38, tá? Aproximadamente 38, porque na parte de cima não tem a lateral, né?
Então, 38 por 43, tá? Foi a medida aqui no meu ponto, se você quiser fazer maior ou menor, também fica a seu critério. Lembrando, pessoal, que a quantidade de fio que eu utilizei, tanto no azul marinho, nesse azul mais claro, no creme e no bege, a quantidade que eu usei de cada um dos fios eu deixei na descrição do vídeo. Então, vocês vão clicar aqui embaixo e vão conferir, tá bom? Podendo ter alguma alteração de acordo com a tensão do ponto de cada pessoa, ou também sobre o fio que você escolher, porque no caso meu aqui, o azul marinho, esse e esse foram todos poliéster, ou seja, mais leve. E esse aqui, que a gente usou um pouquinho mais, é o náutico. Se você fizer todo no náutico, vai ter uma diferença, lógico, né, no peso final. Se fizer todo de poliéster, mesmo respeitando as cores, vai ser mais leve, porque todo fio que você estiver utilizando é mais leve, que é o de poliéster, tá bom? Mas eu deixo aqui pra vocês terem noção de quanto eu usei de cada um desses fios, dessas cores. Então, pessoal, depois de concluído o forro, ainda não concluí, né? Mas depois que você concluir o forro, aí é só colocar as alças, tá? Então, essa é a alça, como eu mostrei pra vocês no início. Essa é com botão de pressão prata, mas você pode colocar com dourado, ouro velho. No caso, na Bags Acessórios, a gente tem com prata e ouro velho, tá? Então, no ouro velho, eu acho que combinava muito mais com a minha etiqueta, que é dourada, né? Mas eu tenho esse prata aqui e vou colocar ele pra mostrar pra vocês. Depois eu vejo se vai ficar ele ou não, tá? Então, ó... Só você posicionar, abre aqui, ele é bem simples, ó. E a cliente tem como remover, caso ela queira lavar sua bolsa, ou usar essa alça em outra bolsa, tá? É uma alça bem linda, bem forte, e ela é toda costuradinha, ó, bem reforçada. Quem tiver interesse é só chamar lá pelo Instagram Bags Acessórios, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, é só colocar a alça e a nossa bolsa vai ficar prontinha. Bem simples, ó. Não tem nenhuma dificuldade aqui, tá? Posicionei direitinho. E essa entrada aqui foi o suficiente para essa espessura de alça. Caso você tenha uma espessura de alça maior, aí você vai ter que adaptar, né, na carreira que a gente deixou o buraquinho aqui, tá bom? Então, a nossa bolsa, ó, está praticamente pronta. Agora, o que me falta fazer é aqui, ó, eu vou costurar um botão magnético aqui e aqui, pra gente poder prender. Sobre a costura do botão magnético, não vou mostrar aqui pra vocês, mas lá no Instagram, no meu Instagram, Danis Crochetaria, eu deixei um Reels mostrando como eu faço a costura do botão magnético, tá bom? Foi até na bolsa clutch de luxo, uma dourada. Então, procura lá direitinho que você vai ver. É bem simples, ele tem 4 perninhas, então, em cada uma das perninhas eu vou prendendo a costura aqui na bolsa. Então, aqui e aqui, para poder ser o fechamento da nossa bolsa, tá? Então, é isso, meus amores, a nossa aula está finalizada. Espero muito que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho para vocês. Cada detalhe, né, eu tento passar com muita riqueza de detalhes mesmo, as informações, para que vocês não se percam, tá? Durante o processo de produção da bolsa. E tanto para quem é iniciante, como para quem já é mais acostumado aí em fazer bolsas de crochê, para que todos possam conseguir fazer, vender, tá? Que Deus abençoe as vendas de vocês. Então, é isso. Obrigada por estar até aqui. Qualquer coisa, só mandar mensagem. Se tiver alguma dúvida, tá? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa aula. E também não esquece de deixar seu like. Então, é isso, meus amores. Beijinhos e até a próxima aula.